Pessoal, estamos recebendo aqui no estúdio do Valor Entrevista o professor Udo Schroeder, da cidade de Blumenau, nativo, cresceu e se criou em Blumenau? Em Blumenau. Olha só. Quantos anos já, professor? Com 70 anos. 70 anos, uma cabeça que produz muito e, claro, hoje a gente vai conhecer um pouco mais dessa história de vida e também de trabalho do professor Udo. Professor, eu quero, a gente estava conversando em off aqui, antes da gente ir para as nossas perguntas, eu quero que tu me conte essa história dos netos, cara. Bom, eu não posso passar por esse vídeo neste momento sem abordar esse tema, eu fiquei encantado com isso. É verdade, Ana. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco. Essa história surgiu a história dos meus netos. Até 2008, 2007 eu não tinha nenhum neto, né? Tenho 3 filhos, tenho 2 enteados. E aí, no final do ano 2007, minha filha mais velha, Samantha, veio para ele, eu tenho uma surpresa para o pai. Eu disse, fala, filho, eu vou ficar mamãe. Eu disse, pô, sensacional, né? Claro, imagina. Avô, eu sempre digo assim que o homem nasce, cresce, fica bobo, casa, e depois quando nasce o neto, ele fica todo de vez. Né? Então, foi o que aconteceu com meu primeiro neto. Entre Natal e Ano Novo, minha segunda filha do meio também estava lá em casa. No mesmo ano? No mesmo ano. Olha só. Me falou, pai, eu também tenho uma surpresa para contar para eles. Fala, filho. Você também vou ser mamãe. Eles falam, vocês estão de sacanagem, né? As duas vocês combinaram, né? Ela morava em Maringá, voltou a Maringá, fez lá seus exames complementares da gestação e tal. Me liga e diz, pai, eu tenho uma surpresa maior para te contar. Você fala, filho, serão trigêmeos. Nossa, com isso, né? É a alegria, então, vai. até ali já eram 4 na conta, né? Em março veio meu filho e disse, pai, também vou ficar papai aqui e tal. E a minha esposa ficou grávida. São 3 filhos. São 3 filhos. Aí meu enteado, também em março, chegou para mim e disse, aconteceu um acidente aqui, não estava previsto, mas eu vou ser pai também. Disse, que acidente, hein? Então meu primeiro neto nasceu em maio de 2008 e o 6º neto nasceu em agosto. Ou seja, em 4 meses eu tive 6 netos de uma vez só, né? E aí eu cometi um erro de planejamento que eu não me toquei, que quando nasceu o primeiro neto, eu fui lá como avô de primeira viagem, fui lá e comprei um presente que cabia no orçamento, mas cabia um, né? E aí eu esqueci que depois eu teria que comprar mais 5 e teria que ser no valor parecido, porque aí essa questão da igualdade entra em campo, né? Mas foi sensacional. Hoje eles estão aí fazendo 15 anos, você pensa... Que história, né? Do nada veio... Estava falando para o professor que o meu sonho é ter os meus netos também, né? Correndo pela casa, tudo. Tem aquela máxima que diz, né? Que eles vão, ficam uma semana e vão embora, isso, né? Tem isso também, né? Porque para quem é pai, no nosso caso, eu também tenho 3 filhos, a gente sabe da luta diária, do trabalho diário, da questão da educação. Eu acredito que o senhor nunca abriu mão dessa questão com seus filhos, né, da educação. Certeza. Tem dois legados que eu quero deixar para os meus filhos. Um é um estudo, né, pelo menos adequado, e depois o gosto pela leitura. Infelizmente eu consegui despertar nos meus filhos, desde a mais tenra idade, esse gosto pela leitura. Que maravilha. E isso faz toda a diferença. Com certeza. Quando você vai ler alguma coisa, efetivamente você tem a capacidade, você vai ter que pensar no que está recebendo de informação, diferente de simplesmente sentar no meio de na frente do meio de comunicação e ficar recebendo informação. Exatamente, você tem que ser protagonista. Exato. Né? Protagonista. Professor, e como é que foi a sua infância? Porque eu acredito que ainda não abordei essas questões também. O senhor sempre foi um aluno aplicado? Eu fui assim, não fui um aluno não foi um brilhante, gênio, nada disso, né? Mas sempre conseguia minhas notas lá para poder superar aquela régua que a gente tinha de notas, né? Então foi bem. Aliás, esse é um assunto que me preocupa muito, essa questão da régua de avaliação e de promoção, né? No sistema de ensino tradicional. Atual, né? Porque à medida que os órgãos responsáveis pela educação no Brasil perceberam que a taxa de aprovação dos alunos estava muito baixa, em vez de eles melhorar a qualidade do ensino, eles baixaram a régua. Que antes era 7,5, 8, nesse sentido agora está em 6, ou seja, eu acho que não é o melhor caminho do mundo, né? Sim. Mas foi adotado, é o que nós temos, né? Brasil. Brasil. Professor,
E deixa eu lhe perguntar, presidente do Instituto Gênio, eu já vou passar aqui, pessoal, na bio, olha só. Incubadora, inovação, ideias, empreendedorismo, networking, e tem muita coisa sendo formada ali no Instituto Gênio de Blumenau. Como é para o senhor estar nessa posição de presidente com toda essa energia positiva que é fomentada no Instituto? Bom, primeiro é uma satisfação muito grande, e você falou, né, uma palavra-chave que é energia, né? Quem ainda não visitou o Centro de Inovação está convidado dele já, porque todo mundo que entra naquele espaço físico percebe que aí lá a gente tem um ambiente positivo, né? Efetivamente positivo, uma energia maravilhosa. E isso traz para nós também uma responsabilidade muito grande, claro, manter esse ambiente. E aí eu brinco, sabe, ela dizendo que nós temos naquele espaço todos os representantes da flora e fauna brasileira estão lá dentro concentrados, né? Nós temos gente das mais diferentes formações, ideias e assim por diante. Idades, né? E administrar isso é um negócio bastante desafiador, né? Você manter um clima. E eu já falei isso uma vez, vou repetir, que quando eu tomei posse em 2015 no Instituto Gênio pela primeira vez, eu falei para todos os presentes lá e para todo o ecossistema dizendo o seguinte: as entidades gestoras desse espaço não podem atrapalhar o que está acontecendo lá dentro. Então essa é a nossa bandeira. Nós temos que arrumar um espaço que seja bom para o desenvolvimento de novas ideias, novos projetos, assim por diante, ou em última instância inovar e empreender. E nós precisamos criar esse espaço que ele seja agradável sem atrapalhar as pessoas que estão lá trabalhando. Exatamente. Então, ou seja, facilitar. Exatamente. Né? Facilitar. Então, assim, a gente sabe da responsabilidade daquilo, mas sabe que nós estamos lá para ajudar as pessoas a fazerem as coisas. Justamente. Né? Então, as entregas que nós fazemos são muito pequenas, né? Se você for contabilizar, porque as entregas têm que ser feitas, estão sendo feitas pelos nossos residentes e todos aqueles do ecossistema que estão conectados conosco. Tem alguns cases de sucesso lá, o senhor lembra de algum? Temos, bom, enumerar aqui seria difícil, né? Mas podemos falar especificamente de um case que nós tivemos dentro do Centro de Inovação, lembrando que o Instituto Gênio já existe desde 1996, então já trabalhamos aí mais de 300 ideias, né? Exato. Das quais nós temos quase 100 empresas hoje ainda no mercado, né? Durante toda essa caminhada. Mas tivemos sim um caso de sucesso dentro do Centro de Inovação, que foi a Paytrack, uma empresa que entrou no centro logo depois que ele foi inaugurado. Eles entraram lá em fevereiro ou em janeiro de 2021, né, logo no comecinho. Entraram lá com 32 funcionários. E 1 ano e 3 meses depois, eles precisaram sair do espaço porque nós não tínhamos mais vaga suficiente para eles saírem de lá com mais de 170 funcionários. Ou seja, uma caminhada de 30 para 170 durante sensacional, um ano. Né? Sensacional. Aí se colocar isso em valores que efetivamente eles estavam praticando no começo e no final, foi fantástico. Eles receberam investimento do exterior e isso é importante para o ecossistema, é dinheiro novo que está vindo para a região. Claro. Receberam investimento de 9 milhões de reais. Olha então, só. É um movimento. Então, quanto não dá para produzir? Exatamente. E gerar emprego? Por isso também a escalada da empresa foi tão forte, né? Foi tão forte. Num curto espaço de tempo. Mas temos uma dezena lá de projetos. Hoje nós temos 39 projetos sendo gestados lá dentro dos mais diversos tipos, né? Desde projetos de incubação de empresas novas, passando por projetos de inovação, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e empresas já existentes ou empresas de mercado já levando para lá os seus projetos de inovação especificamente, né? Para quem está assistindo a gente agora, fica no Campus 2 da FURB, é isso? Campus 2 da FURB, lá na Rua São Paulo, em Blumenau. Né? É um prédio que fica escondido, ele está lá no fundo do terreno. Né? O pessoal diz que isso foi proposital, porque aí a gente, quando as pessoas chegam efetivamente na frente do prédio, ficam admirados pelo que a gente tem lá. A arquitetura é de fora, né? O projeto arquitetônico foi feito por uma empresa espanhola, esse projeto todo veio da Espanha, né? E ele é muito agradável, principalmente na recepção, você sente lá um clima diferente. E aí tem que falar de uma outra coisa que é importante para o ecossistema, que assim, aquele prédio é da comunidade, aquele espaço
espaço é da comunidade, o projeto como um todo é da comunidade, né? Porque você falou ele está dentro do campus 2 da FURB, sim, mas ele não pertence à FURB, né? A FURB é uma grande parceira e faz parte, inclusive, da gestão daquilo, né? Sim. Eu sou representante da FURB lá até, né? Mas aquilo não é da FURB, como também não é do poder público municipal nem estadual. Quem construiu o prédio foi com recursos do Estado e hoje ele é mantido em grande parte pelo apoio recebido pela Prefeitura de Blumenau. E inclusive a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Blumenau está dentro do prédio. Né? Ou seja, só. Porque imagina quando um empresário quer vir investir na nossa região e esse empresário é recebido dentro do nosso centro de inovação. É uma diferença da água para o vinho, né? É diferenciado o tratamento. Exato, e se percebe, né? O investidor vem e diz, puxa, aqui o pessoal faz inovação, aqui o pessoal está pensando à frente. Né? Então, o CIB consegue, ele recebe muitas pessoas de outros estados? Como é que está essa questão das caravanas, né? Isso, nós recebemos muitas, sabe, desde o começo. E assim, sem falsa modéstia, aqui o nosso centro é uma referência no ecossistema de Santa Catarina, em toda a rede, lembrando que nós temos 15 centros de inovação, né? E isso é graças principalmente ao ecossistema que nós já tínhamos fortemente desenvolvidos e temos aqui em Blumenau, né? Sim. Lembrando que Blumenau foi o celeiro da tecnologia da informação no estado, assim por diante, né? O primeiro computador veio para cá e toda uma história aí. Então a gente já era uma referência antes e agora isso com o ponto focal que é o Centro de Inovação, com a articulação e ativação do ecossistema que nós conseguimos fazer rapidamente, ou seja, trazer todos os atores de inovação, mesmo os que não são residentes lá no prédio, no centro, mas toda a comunidade blumenauense e da região, né, podemos falar até um pouco disso depois, estão já conectados. Sim. E isso fez com que nosso ecossistema ficasse assim, reconhecido, não só no Brasil como fora, né? Já se fala muito da rede catarinense e também bastante do nosso centro. E aí é claro que hoje as conexões são feitas com as pessoas vindo nos visitar, trocar experiências, trazer as suas startups para expô-las aqui e assim por diante, tentando buscar o que a gente está fazendo aqui. E isso é a rede, né? Nós estamos na era do conhecimento e hoje a principal ferramenta que nós temos é, na verdade, compartilhar esse conhecimento todo e não escondê-lo. Então, assim, lá é porta aberta, lá naquele ambiente é para todo mundo buscar, por isso, beber daquela água lá, né, e efetivamente aprender um pouco conosco e trazer principalmente o conhecimento que eles trazem para nós, porque cada visita, cada missão dessa que vem nos visitar, a gente sempre diz, nós vamos aprender mais com eles do que eles conosco. Né? Exatamente, então, essa troca é importante e a visita é um gesto de amor também. Tá. Professor, o senhor advém da área de tecnologia, né? Sim, eu sou um jurássico aí nessa área. Eu assisti uma palestra do professor e ele comenta sobre isso, né? Olha, apesar dos cabelos brancos, eu sou da época da tecnologia lá atrás. Como é que é hoje? O senhor enfrentou toda essa mudança no Brasil e também no mundo. Como é que o senhor enxerga essa questão da inovação, da tecnologia nos dias atuais? Eu nasci em meados do século passado e sempre agradeço por isso, porque eu vivi talvez uma parte da história da humanidade que foi riquíssima, né? Nós, assim, e a grande tecnologia... Pós-guerra, né? Lembrar que a humanidade se transforma, evolui com base nas novas tecnologias. Se a gente voltar lá para a era agrícola, a gente vai ver que as primeiras tecnologias que eram aquelas ferramentas, né, de pá inchada depois do arado, que já foi uma evolução fantástica, elas foram transformando a sociedade. De forma geral, a sociedade evolui a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, novos conhecimentos, né? E em meados do ano passado, quando o mundo precisava se repensar também, depois da Segunda Guerra Mundial e coisas nesse sentido, alguém acelerou um pouquinho os elétrons da energia elétrica e transformou isso no que a gente chama de eletrônica. E aí vieram os computadores. E a aceleração foi assim exponencial a partir daí, né? O conhecimento, assim, o Moore, né, que infelizmente agora faleceu, falava sério isso, né, dizendo que a tecnologia ia assim, dobrar de velocidade a cada 18 meses, né, e isso hoje já ultrapassou, inclusive, essa velocidade. Então, a inovação e o crescimento do conhecimento de forma geral
se acelerou a partir daí da segunda metade do século passado, principalmente, né? E nem todas evoluíram assim tão fortemente, mas na tecnologia da informação e conhecimento isso foi fator primordial. E hoje a gente diz, né? Infelizmente eu nasci e consegui evoluir nessa fase aí bastante forte, mas eu sou da era analógica, né? Eu nasci antes de 94, né? Porque depois de 94 tudo virou digital. Toda que nasceu depois disso já nasceu dentro da era digital. Exato. Né? Então eles não precisaram aprender aquilo que eu tive que aprender evoluindo, né? E isso foi fantástico, né, para a humanidade como um todo. E aliás, esse hoje é um desafio, né, na gestão de pessoas, porque agora, antes o foco era na tecnologia e assim por diante, né? Na era industrial era basicamente máquinas e assim por diante. E o foco não era nas pessoas. E agora nós estamos botando foco nas pessoas. Porque essa evolução que fez com que a gente chegasse nesse estágio de desenvolvimento, a gente está assim, tá muito difícil para a gente entender como é que esses jovens estão entrando. Eles estão chegando numa outra pegada que não tem nada a ver com a evolução que a humanidade teve até agora, exato, que foi a evolução incremental. Eles já chegam, está tudo pronto. Tudo. E dessa maneira eles passam a enxergar o universo, mas eles esquecem que tem toda uma história para o que eles estão vivenciando hoje seja do jeito que é hoje. Quer ver um exemplo, prof? Eu tive, em 2009, eu ganhei da Josi, minha esposa, um celular da Samsung, menorzinho que esse. Todo mundo falava o touchscreen. Estou falando de 2009. Passados uma década, a gente nem fazia o que a gente faz hoje com esse aparelho. Tudo mudou só nesta pegada. Sem contar a nanotecnologia, o Big Data e tudo que ainda vem que a gente nem sabe. Profissões mudaram, né? Tudo isso inovou, tudo isso foi uma maneira, inclusive, de gerar emprego e renda para muita gente. Exato. E essa evolução, agora na área da saúde, isso está pegando muito forte. Olha só. A nanotecnologia vem assim com os negócios. Tive a oportunidade há uns 15 dias discutir isso com um inovador na área da saúde, especificamente, voltado para essa área de nanotecnologia e assim por diante. E olhando as doenças, né, e o que hoje essas novas tecnologias conseguem fazer com as doenças estabelecidas nas pessoas. E ele fez uma afirmação que eu já vinha observando há um tempo, e que é forte dizer isso, mas ele me falou, disse, olha, professor, provavelmente aí por volta de 2035, 2040, se a tecnologia continuar acertando do jeito que está com a saúde das pessoas, provavelmente nós teremos a opção de decidir se queremos ou não morrer. Olha só. E isso é uma afirmação forte, né? Imagina, estamos falando de apenas 15 anos. 15 anos, né? Nossa! O que acontece agora, né? Quais são as doenças hoje mais ruins, né? Assim, mais graves para nós? O câncer, né? Que é uma doença muito triste e tal. Diabetes que daí é hoje já muito fácil de ser tratado. Exatamente. Está aí o exemplo do Romário. Isso. Que fez a cirurgia. E outro que são as doenças do cérebro. Né, que são as degenerativas e assim por diante, que isso é um problema mais forte, quer dizer, a gente tende a ter mais problemas relacionados ao cérebro, essa maquininha aí que ainda continua sendo um segredo em muitos sentidos, do que as outras. É uma azul ainda, né? Porque o câncer já tem soluções bastante robustas. Está meio que mapeado, né? Né? E a nano vem para isso, porque o grande problema hoje do câncer é o tratamento dele, que era muito agressivo, né? Todos esses tratamentos hoje conhecidos com rádio e químio e assim por diante, que agride muito, e às vezes os efeitos colaterais acabam agravando inclusive a situação. Exato. Com a nanotecnologia, o equipamentozinho vai lá na célula e mata aquela célula que está específica, só, sem efeito colateral nenhum e assim por diante. Da mesma forma, e estudos de canadenses e os ingleses, né, levando à frente a questão do cérebro, né? E assim, primeiro isolando aquelas células que estão realmente danificadas e recuperando alguns neurônios do nosso cérebro, neurônios que estavam inativos, ou substituir ele por um outro, né, provavelmente usando célula-tronco também, né, e nesse sentido, mas de novo com a
com a nanotecnologia fazendo isso, né? Direcionando esse negócio lá para um ponto X, fazendo novas conexões, né? Permitindo que volte a acontecer a sinapse, né, no nosso cérebro de regiões que estavam desativadas. Você vê, né? Por exemplo, acompanho na Netflix, tem uma série, Black Mirror, não sei se você já viu. Black Mirror. Sensacional, que fala muito sobre essas questões e chama muita atenção para essas questões futuras de inovação. Eu fico sempre muito assustado, mas muito contente também, porque para mim que tenho 3 filhos, eles vão passar por isso, né? Professor, eu queria que o senhor explicasse um conceito, que é o tal da disruptividade. O que é isso? Porque todo mundo fala. Vamos esclarecer isso para quem está assistindo a gente. Na verdade, assim, quando a gente fala em inovação, tem 3 formas aí da gente inovar, né? Uma que é a inovação, na verdade, que é essa mais lenta, em que você vai fazendo a substituição de alguma coisa baseado no conhecimento adquirido, né? Que é inovação incremental. Você tem um produto ou um processo, você usando ele percebe que ele tem alguma dificuldade, que ele tem alguma coisa que não está atendendo de forma adequada, e eu vou lá e conserto isso e faço uma inovação incremental. Eu incremento esse produto de alguma forma ou esse processo. Sim. Tá certo? Isso é incremental. A outra é a radical, em que eu parto, né, assim, exemplificando isso para ficar mais claro, né? Você imagina um telefone. Os primeiros telefones tinham um disco lá que você discava. Exato. O primeiro, na verdade, você só tirava o gancho e ia uma telefonista atendia. Exato. Depois veio o disco, você discava aqui o número e ele fazia uma comunicação com outro número do outro lado. Né? E assim isso foi evoluindo. Hoje, a gente não precisa mais nem ter teclado, tá certo? Pois é. Porque o disco era ruim, porque alguém que já usou um telefone com disco, eu usei. Né? Você discava um número, né? Esperava o disco. Botava cadeado, lembra? Para ninguém poder. Para os filhos não mexer, os netos não mexer. Então você discava um número, depois discava outro número, assim por dentro. A gente ficava torcendo para que os números do telefone fossem tudo números baixos, porque se fosse um 0, ele levava aquele tempão todo para o disco voltar assim por dentro. Isso era um desconforto e se substituiu o disco por um teclado. Isso foi um incremento feito naquele produto. Mas o resultado continuava o mesmo. Era fazer uma comutação telefônica, fazer uma conexão à distância. Né? Continuava igual. Depois isso foi incrementando e hoje eu não preciso mais nem ter o teclado. Mas isso foi incremental. Sim. Que o resultado na ponta lá é a mesma, é conectar 2 pessoas. Né? Então isso é incremental. A inovação efetivamente radical é aquela que você não está baseado na evolução daquele produto. Sim. Percebo que a inovação incremental ela está baseada no conhecimento que eu tenho de um produto ou de um processo já existente. O produto já existe e você vai melhorando ele, né? A melhoria contínua. Contínua, e que é isso, né? Incremental de alguma forma, né? Que pode ser com saltos, pode ser assim. Depois vem efetivamente a radical, que não parte de um produto já existente, nem no processo existente. Eu vou criar alguma coisa nova, tá certo? Mas não com base nesse conhecimento. Né? Eu sempre cito o exemplo do aquecimento do alimento. Né? Como é que a humanidade começou a aquecer seus alimentos? Gerando uma fonte externa de calor. Né? Um carvão, queimando uma lenha, assim por diante, se gerava fonte de calor, submetia o alimento àquilo e o alimento era cozido e assim por diante. Depois vieram os fogões a gás e assim por diante, ou seja, mas sempre com uma fonte de aquecimento externo. Até que alguém resolveu fazer um forno de micro-ondas, tá certo? Gerou umas ondas aqui que fez com isso é a disruptividade? Não, esse é radical. Eu tenho um produto radical. E faço Entendi. Um outro, tá certo? Eu não parto daquilo lá. Entendi. Né? Então, hoje com micro-ondas, a geração do calor é feita de dentro para fora no alimento e não de fora para dentro. Né? Ou seja, você faz com que as células entrem em atrito em função da vibração da micro-onda e eu aqueço o alimento de dentro para fora. Né? Então, por isso o radical. Né? Eu, na verdade, jogo fora tudo que existia antes disso e faço outra forma. A história da música tem muita evolução nesse sentido. O disruptivo, o que é? Você criar os novos conceitos e ela normalmente é mais demorada de acontecer, né? Que você realmente
parte de alguma outra coisa que não existia e que você não precisava eventualmente nem criar aquilo, mas faz isso ser não rompante, ser disruptiva. Mas engana-se quem acha que ela é muito rápida, muitas vezes não é. Né? Nós temos um exemplo que a indústria fala bastante, que é, por exemplo, da imobilização de um membro fraturado. Né? Você quebra um braço, aí lá em 1800, eu não sei exatamente a data, mas na primeira metade do século XIX, a tala. Que alguém fez, na verdade pegou a tala, porque antes era a tala, depois desenvolveram o gesso e com gases e imobilizava essa parte com o gesso. Né? E vivemos mais de 100 anos com esse modelo. Né? E felizmente eu nunca fraturei nenhum membro, mas quem fratura isso, e principalmente no verão, sabe o desconforto que é isso, porque ele fica imobilizado, com tudo fechado, o algodão e a gaze ainda em contato com a pele, a coceira e aquele desconforto todo que as pessoas têm. Hoje nós temos, na verdade, produtos que são impressos em impressoras 3D, né, de plástico e resinas, e que são totalmente vazadas. Que fazem o mesmo trabalho. Mas vazadas. Né? Então são teias assim. Oxigênio. E está aberto, está exposto, inclusive, não tem mais as feridas que acabavam acontecendo assim por dentro. Mas levou mais de 100 anos para alguém fazer alguma coisa desse tipo. Aí fez, por isso, disruptiva, porque saiu de alguma coisa que estava consolidada assim por diante e saiu por outro caminho. Né? Pessoal, a gente está conversando com o professor Udo, da cidade de Blumenau, presidente do Instituto Gene e também responsável pelo CIB, o Centro de Inovação Blumenau. A gente vai para o segundo bloco. Professor, é sempre tão bom o papo. A gente já passou aqui bastante tempo do primeiro bloco e é sempre tão agradável conversar com o professor, sobretudo pelas questões da experiência que o senhor traz e coloca à disposição desse vale maravilhoso e desse estado encantador que é o estado de Santa Catarina. Tá gostando do papo? Tá ótimo. Tá ótimo? Legal. Vamos para o segundo bloco, porque tem mais coisas para a gente conhecer a respeito do professor Udo e também sobre o Centro de Inovação de Blumenau. Não sai daí, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui no estúdio com o professor Udo, da cidade de Blumenau. Professor, agora eu quero te fazer a pergunta a respeito do CIB, porque um dos papéis do CIB, e junto com o Instituto Gene, é realizar conexões. Me explica como é que funciona. Exatamente. Bom, o objetivo de nós termos um centro, um prédio físico, né, que é nosso Centro de Inovação Blumenau, é para que a gente tenha um ponto focal. Assim, Blumenau, alguém quer discutir inovação e empreendedorismo, a gente tem um ponto de encontro, vai lá no CIB, né? E lá estão conectados conosco, na verdade, todo o ecossistema. Então, o que o Gene, que é a entidade que hoje faz a gestão daquele espaço, né, e dos projetos que lá precisa acontecer, é justamente esse, fazer essas conexões. Né? Lembrando que inovação se faz com gente esbarrando em gente. Então, para isso, nós temos que ter muitos eventos, muitos treinamentos, muita informação nova, né, trabalhando essas informações novas, e aquele é um espaço físico para fazer isso, né? Porque o prédio em si poderia ser qualquer espaço, né? Não ser exatamente aquilo, mas é importante ter um ponto focal para onde convergem, na verdade, as ações, né? Que não precisa necessariamente acontecer dentro do prédio, mas precisaria estar conectado com o ecossistema que lá está representado de alguma forma, né? Tem uma coisa que o senhor comenta muito, e eu quero compartilhar com você que está nos assistindo aqui no Valor Entrevista, que é o conceito de inovação, e aí tem uma frase sua que para inovar você precisa fazer perguntas de neném. Explica isso para quem está assistindo a gente também. Lembrando que a melhor forma para você adquirir um novo conhecimento é fazendo as perguntas de neném, que em resumo é perguntar o porquê daquilo, né? Fazendo uma pergunta de neném, inclusive, que é o porquê. Por que tem pessoas que evoluem mais rapidamente ou se instruem mais rapidamente que os outros? São as pessoas que são mais curiosas. Certo? E a curiosidade leva as pessoas a fazer pergunta de neném, que é o porquê. Né? A maioria de nós, quando era pequeno, ia lá e desmontava todos os equipamentos dos nossos pais, não é assim, depois nem conseguia montar mais. Mas o que a gente
tinha ali uma curiosidade de saber como é que aquele negócio funcionava, e por isso eu abria aquilo lá, porque não tinha ninguém para me explicar, né? Então eu ia buscar na prática. Então fazer o Pergunta de Neném é essa questão de realmente buscar alternativas para aquilo que está funcionando. Então lembrar assim, que nós todo dia passamos pelo menos aí uns 90% da nossa vida no piloto automático, né? Ou seja, fomos nos programando nesse sentido e continuamos fazendo as mesmas coisas da mesma forma. E a gente se pergunta assim, puxa, né, por que eu continuo sendo essa mesma M aqui, né, fazendo as mesmas coisas? Você não vai conseguir evoluir, você pessoalmente, sua empresa, seu negócio, se você não começar a fazer as coisas de forma diferente. Exato. E aí vem a pergunta, né, será que não tem outra forma de eu fazer isso, né, de uma forma melhor, e que seja mais produtiva, que seja mais confortável e assim por diante? Então essas são as perguntas básicas, e isso leva a gente a identificar oportunidades de melhoria que levam à inovação, que é a consequência disso. Né? E é simples assim, fazendo perguntas, né? Depois a escala disso vai depender muito aí sim das habilidades, competências, conhecimentos e assim por diante, que vai acelerar o chá, vai acelerar isso ou não. Né? Ô professor, e para quem é empresário que está pensando em levar a sua empresa para dentro do CIB, como é que funciona? Tem um edital, tem uma inscrição, como é que eles fazem? Isso, na verdade o que nós temos lá dentro, naquele espaço físico, se alguém precisa de espaço físico, nós temos 3 formas básicas de conexão. E isso é sempre submetendo a um edital. Aquele espaço é público, então nós temos um edital de fluxo contínuo, e que as pessoas vão lá e submetem as suas dores, as suas necessidades. Né? Então, imagina que alguém tem uma ideia e quer testar se isso pode se transformar num negócio ou não, ele pode se inscrever ou submeter seu edital à nossa incubadora, que aí vai pegar essa ideia, e essa ideia aí passa por um comitê curador que nós temos, para verificar se isso não é mais do mesmo. Né? Isso teria que ser inovador, porque esse é o objetivo desse projeto todo, né? Buscar inovação. E não simplesmente criar mais um negócio que vai cair no mundo, no Oceano Vermelho, né? Que já está ocupado aí pelos concorrentes assim por diante. Né? Então tem que ser inovador. Então pode ser através da incubadora, pode ser com projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou pode ser com empresas que querem submeter, de alguma forma inovar alguma coisa. Né? E lembrar que as empresas constituídas são para nós um grande desafio. Né? Como fazer as empresas já estabelecidas inovarem. Elas estão tão absorvidas pelo seu dia a dia, pelas entregas das suas metas e assim por diante, que muitas vezes não tiram tempo suficiente para pensar em inovação. É o olhar de fora da caixa. Exatamente. Né? Então, lembrar que a maioria das empresas realmente não pode parar a sua operação para começar a pensar só em inovação. Lembrando que o que nós temos que ter, na verdade, é essas empresas ambíguas, né, que continuam fazendo o seu trabalho da forma que está e cada vez melhor, e dedicam um pouco de tempo ou recurso para pensar fora da casinha. Né? Mas não deixe de fazer isso. Lembrando que inovar, o risco da inovação é muito alto. E a gente aprende muito errando. Exato. Então o que nós precisamos fazer é errar rápido e consertar rápido. Né? Exatamente. Mas é a única forma de você sair daquilo que é o seu padrão do dia a dia e que é absolutamente engessado. Né? O CIB possui consultores, pessoas que podem ir até a empresa também para fazer essa orientação? Como é que funciona esse elo assim? Sim, o que nós temos dentro do CIB, né, e isso que administra é o Instituto Gene, é nós sabermos quem pode resolver dores das empresas ou das pessoas. Exato. Né? Então nós precisamos ter alguém que nos ajude nesse sentido, porque nós não temos lá dentro um estoque suficiente de conhecimento e de pessoas que pudesse atender todas as demandas. Sim. Né? Então o que nós temos lá hoje é o que a gente chama, um projeto que nós temos lá que chama Gene Experts. Né? O que é o Gene Experts? É a gente buscar especialistas em todas as áreas de conhecimento que a gente for demandado. Né? Então se chega alguém lá e diz assim, eu quero aqui internacionalizar a minha empresa, o que eu faço? Eu vou ter que conectar essa empresa ou essa organização com alguém que possa ajudá-las dessa forma. Sensacional. Que pode ser uma empresa, pode ser um projeto, pode ser uma outra instituição, como nós temos agora rolando, por exemplo, um projeto do PIEX, que é um dos projetos do PIEX, e estamos preparando 200 empresas para começarem a exportar.
né? Então, todos aqueles que gostariam de começar a exportar, vai lá que a gente tem solução para isso. E isso a gente faz através de especialistas que estão conectados ao nosso projeto. Agora vem uma pergunta-chave, porque eu recebo aqui muitos consultores de diversas áreas. Estes consultores, eles podem ir até o CIB, tem um cadastro que eles possam estar no banco de dados do CIB. Como é que funciona isso? Até para que eu também possa, de repente, orientá-los a procurar. Perfeito, é isso. Hoje nós temos uma plataforma no nosso site, lá está o Gene Experts lá, e o especialista em qualquer área que queira se conectar, vai lá, coloca lá seu currículo, coloca lá suas especialidades, no que ele é bom efetivamente. Nós vamos verificar se realmente tem consistência isso, claro. Ele vai analisar o currículo, assim por diante, né, e falar que diretamente, não ter mais um picareta no mercado, né, assim, né? Não, mas que sensacional a possibilidade de cadastrar. Isso. Né? E o que acontece? O que esse nosso expert que está lá conectado... Eu vou me cadastrar lá, ele tem, por favor. Vou dar uma olhada lá. Qual é a contrapartida que a gente espera desses consultores ou dessas pessoas que queiram efetivamente se conectar e prestar os seus serviços ou ajudar a comunidade? Eles precisam nos dar 4 horas de consultoria gratuita por mês, né? Sempre que demandado. Por exemplo, eu citei aqui a questão da internacionalização. O especialista nessa área, de repente, eu preciso fazer uma palestra lá, levar esse conhecimento, ele vem e faz uma palestra gratuita. Olha que para nós é ótimo, né? Porque traz essa informação. E para ele também, network. E para ele porque se expõe, né? Tá lá. E depois se ele usando toda aquela estrutura, pô. Exatamente, de graça, né? Então tá lá para isso. Meu Deus do céu. Então essa é a riqueza desses projetos, assim, a gente primeiro mapear, né? E aí vem a questão da ativação do ecossistema e manter esse ecossistema ativo, que é isso. Onde é que estão os especialistas, de um lado, e onde é que estão os problemas do outro lado. Exato. E a nossa principal matéria-prima para fazer esse ecossistema rodar são problemas. Lá os problemas são bem-vindos, porque aí a gente sabe que tem um ponto que precisa ser inovado de alguma forma. Claro. Né? Então, essa é a riqueza nossa. Esse cara deve ser louco, porque eles vivem correndo atrás de problemas, né? Mas os problemas carecem de solução. E nós funciona dessa maneira. Isso, né? Funciona dessa maneira. Professor, uma outra coisa também que é importante a gente comentar é sobre os recursos. Como são captados os recursos para o CIB, para o Instituto Gene, e como é que estão estes recursos? Bom, nossa sustentabilidade, lá nós temos algumas fontes de recursos. Uma delas, e hoje a principal nossa, é a participação da Prefeitura Municipal, que injeta dinheiro para ativar esse ecossistema, gerar novos negócios, principalmente através da incubadora. Né? Então, nós temos lá um projeto que nós temos que é fazer ou provocar a inovação no município de Blumenau. Né? Além disso, nós temos a alocação dos espaços. Né? Lembrando que esse é um prédio público, então para nós ele não tem custo, eu não tenho um investidor lá que eu tenho que eventualmente remunerar, né? Então o prédio está lá de graça para nós e nós locamos os espaços para as pessoas que precisam de espaço físico. Lembrando que não, para você fazer inovação ou empreender, coisa nesse sentido, não precisa necessariamente estar fisicamente lá dentro, mas principalmente conectado lá, para saber o que está acontecendo e aproveitar isso tudo. Então essas são 2 fontes importantes de recursos. Nós temos uma terceira, que são os nossos patrocinadores. Então hoje nós temos uma receita bem interessante nesse sentido, bacana. Que são aquelas empresas que querem se conectar com o ecossistema, mas não precisam de um espaço físico lá dentro. Né? Então eles vêm, isso é comum nos hubs de inovação do mundo inteiro, que as pessoas apoiam o projeto através de recurso financeiro, através de serviço, outras formas aí de ajudar esse projeto. E depois vem os projetos efetivamente. Então lá a gente está todo dia correndo atrás de editais, né, de apoio, editais públicos, privados, nacionais, internacionais, buscando recursos para poder tocar daí os projetos. Né? Então para as feiras, para os eventos, assim por diante, sempre buscando isso através de editais. Maravilha. Agora vamos falar de um dos principais movimentos dentro do Centro de Inovação, que é o embaixador do CIB, onde o senhor tem ali a possibilidade de gestão de diversos municípios. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito
da importância dos embaixadores. Legal. Bom, lembrar o que é esse projeto de embaixadores, né? Nós temos o Centro de Inovação Blumenau está no município de Blumenau porque era o maior município, assim, portanto se optou em colocar lá. Mas nós temos a responsabilidade de levar a inovação, levar todo esse projeto para os municípios da região do Vale Europeu. Sim. Então nós temos que atender os municípios do entorno também, né? E aí como é que a gente está tentando fazer isso, né? Fazendo efetivamente já, né? Como é que a gente desenhou esse projeto? Nós tivemos um cuidado muito grande quando a gente diz assim, nós temos que ajudar os municípios do entorno a inovar, a empreender, assim por diante. Nós tínhamos uma opção que é buscar as dores que estão nesses municípios, nas empresas ou nas pessoas lá, trazer essas dores para Blumenau e resolvê-las por aqui. E eu acho que isso poderia ter funcionado muito bem, mas ele tem um erro aí que eu acho que é importante a gente analisar, que nós precisamos desenvolver aqueles municípios do entorno e não trazer para o Blumenau, eventualmente, massa crítica, pessoas que queiram se desenvolver, conecta com o ecossistema local lá, com o nosso centro de inovação. Quando ele termina o projeto, a probabilidade dele se estabelecer em Blumenau é muito grande, porque já criou ali sua rede. Então o que nós queremos fazer é levar isso para os municípios do entorno. Sim. Né? E aí nós desenhamos um projeto de nomear nesses municípios pessoas que estejam dispostas ou que queiram efetivamente fazer parte desse projeto e desenvolver esse projeto no seu município. Então pensando pessoas do município, nomeando-os como embaixadores dessa ideia. E daqui a pouco eles estão, inclusive, andando sozinhos, né? Nós estamos levando o conhecimento para apoiar isso, fazendo o treinamento dessas pessoas e por diante, para que daqui a pouco eles estejam caminhando sozinhos e desenvolvam efetivamente o seu município onde eles estão. Porque ninguém melhor, a gente sempre fala aqui em produção, ninguém melhor para conhecer o seu negócio do que quem está no chão de fábrica. Aqui é a mesma forma, quem conhece efetivamente Gaspar são as pessoas que moram aqui. Sim. Né? Muito mais fácil pegar essas pessoas e fazer com que elas efetivamente executem o projeto e não trazer simplesmente isso de fora. Com todo o nosso apoio e toda a nossa cooperação nesse sentido. E aí um cuidado que nós temos com esse projeto também, é assim, nós temos que trabalhar, e nós trabalhamos isso sempre, com o que a gente chama de quadro para hélice. Ou seja, nós precisamos representantes de toda a comunidade. Sim. Para que isso não se transforme num projeto que seja só da academia, que seja só da universidade, Exato. ou que seja só das empresas, ou que seja só do setor público. Então a gente quer, sentados na mesma mesa, representante de 4 setores, que é o setor público, o privado, a academia e o terceiro setor, para nos ajudar a fazer os projetos sociais. Né? Para isso nós estamos começando a nomear, então, em alguns municípios já, esses nossos embaixadores, né? Do qual você, inclusive, é um deles. Né? Sim. Muito obrigado por participar dessa ideia. Imagina. Inclusive, prof, eu tenho aqui o quadro de nomeação, né? Com muito orgulho eu estou mostrando isso, porque da primeira vez que o professor esteve aqui no estúdio, a gente plantou a semente ali da possibilidade de trazer o Centro de Inovação para Gaspar e depois, em ambas as mãos, Douglas Jung, Sagrazi e outros que participaram também, a gente conseguiu fazer parte e hoje a gente tem um braço, um hub, nome bonito, né, prof? É bonito. Um hub do Centro de Inovação aqui na cidade de Gaspar, mas que está também nesse guarda-chuva da ANVI. É isso, né? Isso. Então você tem Timbó, Pomerode, Dayal, Blumenau, Gaspar. Isso. Todo mundo trabalhando em prol dessa união e de fazer o melhor por quem precisa. Ou seja, Perfeito. O empresariado, todo o vale gerando emprego, renda, enfim, conhecimento. Isso. Hoje, lembrando que a ANVI, né, a Associação dos Municípios do Vale Europeu, são 14 municípios, dos quais, a partir de Blumenau, nós vamos atender 11. Porque como em Brusque nós também temos um centro de inovação, Brusque vai atender lá os municípios de Brusque, Botuverá e Guabiruba, que fazem parte da ANVI. Sim. Então aqui nós temos hoje 11 municípios a serem atendidos. O primeiro que nós startamos foi Blumenau, né, começou por lá. Já conectamos agora então com Gaspar, né, com Pomerode, Timbó e Indaial. Ou seja, temos 5 municípios trabalhando fortemente nesse projeto.
Restam, portanto, 6 municípios, né? E que são os municípios de Apiúna, Ascurra, Rodeio, Benedito Novo, Doutor Pedrinho e Rio dos Cedros. São os 6 municípios que ainda faltam. E nesses municípios nós já estamos trabalhando também para criar esses times locais lá, e aí nós até esperamos que até o final do mês de abril a gente tenha todos os municípios conectados. Sim. Nesses municípios um pouco menores, né, com a população menor e com um ecossistema ainda não tão desenvolvido, nós estamos trabalhando com os municípios de forma conjunta. Né? Especificamente no caso lá de Apiúna, Ascurra e Rodeio, estamos criando um time, né, de representantes que vão trabalhar os 3 municípios de forma conjunta, até que cada município tenha robustez suficiente para tocar seu projeto, e eles vão se desmembrando em outras equipes assim por diante. Lembrando que todas essas equipes estarão trabalhando sempre juntas, né? Nós temos 2 entregas anuais aí de resultados, em que a gente vai discutir os cases que aconteceram em cada município, e trocando experiências e enriquecendo cada vez mais o ecossistema como um todo. Né? É importante a gente também comentar o papel das entidades, né? Nesse grande grupo. Então aqui você tem a parceria da AMP, tem a própria prefeitura que entrou também, o Instituto de Educação com a Ana. Essas entidades e a força delas também somam para esse programa dos embaixadores. Isso. Principalmente assim, porque a maioria dessas entidades já tem os seus programas de inovação, de desenvolvimento, assim por dentro. Então, por que trabalhar em grupo? Porque às vezes a gente tem uma solução que está rodando num setor e que outro setor nem sabe que tem essa solução. Exato. Então essa troca de experiências, né, que a gente chama assim, esses termos em inglês o pessoal gosta, que é o cross-sector, né, ou seja, cruzando os setores, né, e trocando essas experiências. Que lembre-se, nem sempre a solução para um problema de um setor está dentro do setor. Muitas vezes ele está fora do setor. E se esses setores não conversarem entre si, como é que eles vão descobrir que já tem uma solução pronta? Exato. Normalmente vão reinventar a roda, gastar um monte de recurso que não precisaria nem pensar. Né? Exatamente. Professor, para a gente fechar o nosso papo, não vai parar, né, prof? Não. Jovem ainda. Jovem. Obrigado. Quais são os próximos passos? Nós fomos reeleitos agora há pouco tempo, né? Temos mais 2 anos aí para caminhar, e depois a gente decide o que vai fazer. Mas tem outros projetos também que a gente tem que olhar, assim que estiver consolidado esse projeto, nós temos outros olhares também a respeito dessa questão da comunidade como um todo, né? Esse é o nosso trabalho. Lembrando que a grande maioria das pessoas que estão nesse projeto hoje estão com trabalho voluntário, como é o caso do Alain, nosso caso lá, são trabalhos voluntários que têm como objetivo fazer entregas para a comunidade como um todo. E isso é a nossa riqueza, né? Lembrar que a economia, de forma geral, no mundo está em momentos bastante delicados. Isso não vai se resolver tão rapidamente, mas se cada um de nós der um pouquinho de nós, né, nós vamos construir alguma coisa muito melhor, com certeza. Com certeza. É o que todos nós esperamos, que tudo vá se acomodando e que a gente possa continuar nessa evolução. Professor, obrigado. É muito bom, sempre muito bom o papo com o senhor. Obrigado por tirar um tempinho para vir aqui na cidade de Gaspar, para fazer esse bate-papo com a gente, para esclarecer algumas informações que são importantes. Eu quero agora indicar alguns consultores que eu já estive entrevistando, já passaram aqui pelo Valor Entrevista, até para somar ainda nessa massa pensante que vem de dentro do CIB e está aí junto com a comunidade no Vale Europeu. Suas considerações finais, professor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu tenho um carinho muito especial por Gaspar. Eu trabalhei 15 anos aqui, e na época que a gente estava desbravando a área de tecnologia ainda, foi sensacional. Assim, de novo eu quero deixar aqui o convite para quem não conhece ainda esse projeto e não conhece o Centro de Inovação, vá lá, nós temos uma visita guiada para primeiro entender o que é aquele espaço físico e depois saber o que são esses projetos que esses malucos estão inventando lá para trazer alguma coisa melhor para a nossa comunidade de forma geral. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham condições cada vez melhores de ter uma vida feliz. Esse é o nosso projeto. Né? Amém. Professor, muito obrigado. Tá? Que Deus te abençoe, muita saúde. Pessoal, Udo Schroeder, presidente do Instituto Gene e gestor do Centro de Inovação em Blumenau.
aqui conosco no Valor Entrevista. Gostou do nosso vídeo? Deixa um like, faz um comentário e compartilha com as pessoas que você ama. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço, tchau.